a boa forma, com a saúde e a boa forma física. Vamos falar com o professor Bruno Rafael Rodrigues, conectado na ponta da linha. Seja bem-vindo, professor. Uma boa tarde. Boa tarde, Alex, todos os nossos ouvintes. Hoje vamos conversar um tema que está muito aí em alta na internet, principalmente na dúvida dos nossos ouvintes, e hoje a gente está aqui para esclarecer essa dúvida, Alex. Pois é, professor, o infarto entre pessoas com menos de 40 anos. Ao que a gente pode ligar esses casos de infartos em pessoas mais jovens que ainda não atingiram aí, professor, a terceira idade, né? Geralmente a gente associa o infarto ali às pessoas mais velhas, mais idosas, mas nesse caso dos mais jovens, a gente pode associar ao quê? Sedentarismo, alimentação, nada a ver com essas duas situações? O que tem influenciado nesse aumento de casos, professor? Bom, Alex, tem muito a ver, sim, ao estilo de vida, né? O treinamento, a vida sedentária, tabagismo, alimentação, mas é importante a gente esclarecer algumas coisas. Como isso está muito em alta, algumas pessoas acabam confundindo alguns pontos, né? Eu acabo recebendo, principalmente na minha outra clínica, Espaço VitaCard, algumas pessoas que tiveram taquicardia, né? E algumas acreditam que taquicardia é o mesmo que ataque cardíaco, né? Então a gente precisa primeiro esclarecer essa dúvida que muitas pessoas têm. O que é a taquicardia? Taquicardia nada mais é do que a aceleração dos batimentos do seu coração, né? Isso pode ser por diversos fatores, desde ter uma crise de ansiedade, até fazer uma atividade mais intensa, mais vigorosa, ou se sentir num momento ali onde a adrenalina suba, numa condição de perigo, por exemplo, isso pode acontecer. O ataque cardíaco, e aí o infarto, por exemplo, pode ter um desses problemas relacionados ao ataque cardíaco, essa já a patologia instalada. Tá bom? Então, acho muito importante que a gente esclareça essa dúvida. Muitas pessoas nos perguntaram essas 2 semanas sobre o infarto em pessoas mais jovens, Alex, e o que você tocou no início da nossa coluna está diretamente relacionado a essa questão, a essa condição. Mas, principalmente, por que isso vem acontecendo? Como você mesmo citou, anteriormente, pessoas acima dos 60 anos eram muito mais comumente afetadas pelo infarto. E por que as pessoas, por exemplo, jovens, entre 30 e 40 anos, vêm sofrendo muito essas condições? Então, o estilo de vida mais sedentário, o tabagismo, o estilo de alimentação que mudou muito nos últimos anos, a gente vem aderindo aí, nós como população, a gente vem aderindo muito aos fast foods, né? As comidas mais condimentadas, aos excessos, né? Tanto que a gente vê aí vários restaurantes em formato de rodízio. Muitas pessoas gostam, eu vez ou outra também vou em um ou em outro, não com muita frequência, mas as pessoas acabam que sobrecarregam o seu próprio sistema dentro dessas condições. E aí, Alex, vem um outro fator. Muitas pessoas também começaram a me questionar do porquê que pessoas mais velhas, a partir dos 50, 60 anos, algumas vezes sofrem 1, 2, até 3 infartos, 3 paradas cardiovasculares, e elas não chegam a óbito, né? não acabam morrendo. E por que um jovem de 30, de 40 anos, quando sofre um infarto, uma parada cardíaca, é fulminante, é algo que não tem como reverter e a pessoa acaba chegando ao óbito? Bom, é importante entender que muitas pessoas falam o seguinte: ficar velho é uma coisa muito ruim. Tá, temos as nossas condições declinando aí com o passar dos anos, todos nós concordamos. Mas uma coisa positiva acontece com o passar dos anos, é uma vascularização periférica do nosso coração, é a formação de novos vasos. Então, o que é o infarto? Nada mais é do que o bloqueio de uma artéria do coração, de uma veia do coração, da passagem de sangue dessa artéria, através do que nós chamamos de aterosclerose. Só que com o passar dos anos, nós vamos formando novas artérias. Com certeza os nossos ouvintes já ouviram falar de um procedimento chamado ponte de safena, que nada mais é
do que uma ponte que interliga um ponto que está obstruído para que então possa ter passagem de sangue novamente pelo seu coração. Então as pessoas mais velhas têm essa vascularização periférica mais bem distribuída, diferente, por exemplo, de uma pessoa mais jovem ali entre os 30 e 40 anos, Alex. Muito bem, professor. Ainda seguindo nesse ponto, né, pequenas mudanças de hábitos, elas podem colaborar e muito, né, fazer uma grande diferença na saúde das pessoas, principalmente para evitar esse tipo de situação, né, porque o infarto nem sempre vem de forma fulminante, né, de forma já arrasadora. Ele vem, às vezes, dando sinais curtos, uma dormência no braço, nas pernas, tal, algo assim, né, professor? Muito bem lembrado, Alex. Vamos lá para alguns sintomas que realmente têm fundamentação na literatura. Como você disse, nem sempre o infarto ele vem fulminante. Em algumas determinadas situações, a gente tem ali o corpo dando alguns alertas. Então, os mais famosos são dores regionais no peito. Então, não é uma dor pontual. É uma dor, por exemplo, os pacientes acabam chegando comigo ou com o nosso cardiologista e falam, ó, Bruno, doutor, a dor é exatamente aqui e acaba tocando no peito em alguma região específica. O infarto, ele não é essa dor pontual, é uma dor mais regionalizada, é uma dor mais difusa nessa região. A questão das dores nos braços, né, no braço esquerdo ali, aquela região interior, ela também tem uma relação com isso. A dor na região da nuca também tem uma relação com o infarto. E é importante lembrar dois sintomas, Alex, que poucas pessoas falam, mas que é muito comum acontecer. Desconforto estomacal acompanhado de vômito. É muito comum em pessoas que estão ali tendo ali um princípio de infarto, o corpo já está dando esses sintomas. Algumas pessoas já chegam até a dizer, não tem nada a ver com infarto, é só um desconforto estomacal, mas muito cuidado. Normalmente o corpo começa a dar esses sintomas, quando ele dá os sintomas, ali entre 5, 6 dias do que realmente ele está prometendo acontecer. Então, se você está sentindo algum desses sintomas, dor regionalizada no peito, indo para o seu braço esquerdo, desconforto estomacal seguido de vômito, procure imediatamente um posto de saúde, um hospital e um cardiologista para que a gente, através de alguns exames, chegue a diagnosticar se você está infartando, se você tem uma predisposição maior, tá bom? Porque a gente sempre fala que prevenir é sempre a melhor solução. Então, a gente tem esses sintomas, sim, Alex, é importante falar deles, mas principalmente desses dois últimos. Desconforto estomacal forte, seguido de vômito, é um dos fortes fatores e dos fortes sintomas para infarto, Alex. Professor Bruno Rafael Rodrigues, voltando aqui a um outro assunto sobre as atividades físicas, a gente tem que também tomar aí alguns cuidados, né? Logo no início, né? Quando a gente está saindo desse sedentarismo, para não irmos tão pesado, né? Tão com tanta sede ao pote aí, porque isso pode também prejudicar, não é? Exatamente. Por isso que a gente sempre indica que se você está em uma vida mais sedentária, em hábitos mais sedentários, a gente sempre fala da importância da atividade física, como você disse, Alex, mas é muito importante, antes de começar a atividade física, passar com o cardiologista, fazer ali os exames de sangue, um hemograma, fazer uma ergospirometria, exames cardiológicos, ultrassom de carótida para saber se não tem nenhuma placa ali, né, que seja mais problemática, e principalmente para saber o seu condicionamento físico, para saber o seu VO2 máximo, que é a capacidade de acumular oxigênio no seu pulmão naquele momento. Então faça um check-up, faça uma avaliação médica e procure também um profissional de educação física para fazer isso. Não comece a atividade, mesmo depois de um grande período sedentário, em alta intensidade. A intensidade tem que crescer de forma muito branda se você é uma pessoa muito sedentária, para que não ocorra contratempos como esse que você citou, até mesmo um infarto por estar muito sedentário e acabar entrando numa atividade muito intensa, Alex. Doutor Bruno Rafael Rodrigues, muito obrigado a você pela participação nesta terça-feira. A gente tem um encontro marcado, claro, todas as terças aqui no Hoje Tá Pago, suas redes sociais e contato para os ouvintes também tirarem qualquer dúvida e até também terem mais informações a respeito do Instituto Bruno Rafael Rodrigues. Fica à vontade, professor.
Bom, Alex, o meu perfil, que eu falo que é pessoal, mas ele é muito profissional, é o arroba Bruno RM Rodrigues, arroba Bruno RM Rodrigues, e tem o perfil do meu centro de treinamento, né, que é o Instituto Bruno Rodrigues, aonde é o arroba Instituto Bruno Rodrigues, onde a gente tem o atendimento de diversos pacientes nessas condições, principalmente hipertensos, e estão em reabilitação cardíaca também. É só clicar lá no Instagram que vocês vão ver mais informações. Muito obrigado, professor. Até a próxima semana. Por hoje, tá pago, então. Hoje tá pago. Tchau, tchau. Até semana que vem. Hoje tá pago. Com Bruno Rafael.